Olá, boa tarde. Quando você faz atividade física, está em busca de quê? Perder peso? Encaixar-se num padrão de beleza? Desfilar o corpo que considera ideal? E para atingir esse objetivo, você é capaz de quê? O repórter Marcos Clementino vai mostrar pra gente o que acontece quando exageramos no treinamento. No vaso, o manequim de um esportista enterrado de ponta cabeça. O objetivo é conscientizar. Qual que é o significado desse boneco de ponta cabeça? Então aqui é uma brincadeira para mostrar como as pessoas estão inconscientes, precisam desenvolver a consciência antes de irem treinar, antes de fazerem exercício. A ideia aqui é aprender na prática, sentir na própria pele a dificuldade de iniciar uma atividade física acima do peso ideal. A gente está simulando uma prática, convidando pessoas a praticar a simulação de 30 quilos a mais, uma sobrecarga de 30 quilos no corpo e dar um trotinho pequenininho. Para essa experiência, a Roberta convida alguns voluntários. Esse aí é o Paulo, sedentário, 54 anos, 86 quilos, com mais 30 quilos extras, ele vai pesar 116. Um verdadeiro peso pesado. E bota pesado nisso. Dá uma olhada aí. Como você está se sentindo? Pesado. Paulo, agora eu vou pedir para você se movimentar, dar um trotinho muito pequenininho. Aqui? Isso, aqui, Ok. dá um trotinho pequenininho. Vamos lá. Ou anda, isso. Isso, dá um trote, pode parar e se movimenta as pernas, ou anda um pouquinho. Eu fico imaginando se isso fosse gordura. Qual foi a dificuldade que você sentiu? A movimentação, a mobilidade fica completamente afetada. Vai começar a fazer exercício com 86 quilos ou vai esperar os 116 para começar? Não, eu vou começar com os 86 antes que chegue em 90 e depois nos 116. Melhor parar por aí. Começa andando, Paulo. Começa andando, que a caminhada é super benéfica para o seu coração, vai condicionar o seu coração, não vai te trazer lesão nenhuma. Muito bem. Tá? Muito obrigada. Lição aprendida. Obrigado pela aula. Tava tudo muito bom até que sobrou para mim. Tá afim de fazer? Vamos lá? Eu? Vamos lá viver a experiência, vamos lá. Vambora. Marcos Clementino, 32 anos, 102... Bom, essa parte deixa pra lá. Agora dá um trotinho bem leve. Isso. 1, 2, 3, 4... Pode acabar? Muito difícil. A gente tá brincando, mas é um assunto sério, viu? Vamos tomar cuidado e fazer exercício com consciência e, de preferência, com orientação de um profissional. Sem dúvida, um assunto sério para falar sobre o culto ao corpo e a forma de encarar o exercício físico. Recebemos Nuno Cobra Júnior, coach em qualidade de vida e treinamento integral. E a antropóloga Mirela Berger, professora do Centro Universitário de Votuporanga. Participe aqui da nossa conversa, você pode mandar perguntas e também comentários pelo Facebook e pelo Twitter. Os endereços estão na sua tela. Obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Bom, essa reportagem que nós vimos foi pensada aí por você, essa iniciativa, né, de mostrar para as pessoas o que a atividade física, quando mal pensada, é capaz de fazer, né, Nuno? Você se debruçou aí sobre esse estudo há 12 anos e percebeu que é necessário mudar a forma de encarar a atividade física. Por que é necessária mudança? Eu falo que a gente tem que reinventar o treinamento físico. A gente vive um modelo de treinamento que eu falo que eu digo que ele está caduco, né? Ele tem quase o mesmo formato há 40 anos, que é esse modelo do no pain, no gain, que é sem dor, sem ganho. Isso, na verdade, não ajuda o aluno na adesão. Pelo contrário, isso dificulta a adesão do aluno. Então, o que eu percebi na minha pesquisa, eu descobri o seguinte, várias questões importantes. Eu descobri, por exemplo, que essa indústria do treinamento, aliás, o treinamento físico hoje em dia, ele pode ser entendido como, ele virou uma área estética, basicamente é isso. É triste falar isso, mas é verdade, é uma dura realidade. Isso vem acontecendo durante algum tempo já, né? Então, assim, mas agora ficou uma coisa muito aguda. Nos últimos 20 anos, essa indústria se desenvolveu muito e está cada vez mais comercial, mais apelativo, né? A questão do marketing do treinamento. Todo o marketing do treinamento, ele é baseado nessa Quer dizer, ligado mais à questão estética e não à saúde, que deveria ser a prioridade. Exatamente. Então, né? Então, a saúde, ela realmente ela ficou muito esquecida. A gente não pode falar, a gente está até conversando aqui
antes do programa, que o que existe hoje em dia é que realmente a saúde, o treinamento ele está insano, né? Existe uma insanidade no treinamento. Né? Então, assim, e até as próprias pessoas falam isso, falam, poxa, eu fiz um treinamento insano hoje. Então, assim, não existe saúde mesmo no treinamento. Isso é a última coisa que a gente pode falar. Mirela estuda também esse assunto, inclusive foi tema aí da sua tese de doutorado, né, Mirela? Essa sua percepção também, quando as pessoas vão em busca da atividade física, por exemplo, a pessoa se matricula ali numa academia, ela vai em busca do quê? A maioria vai em busca da estética. Muitas, inclusive, dizem que não gostam de fazer atividade física, mas vão por causa da estética, porque se sentem cobradas pelos maridos, pela sociedade, pelas outras mulheres. E também é o ritmo de malhação insano, que ele comentou. Na companhia atlética, onde eu fiz a pesquisa, a companhia fornece um cartão válido por 4 horas. Existe o tráfico do cartão para que as mulheres possam ficar até 6 horas, 7 horas malhando exaustivamente de segunda a sábado. De forma compulsiva, né? É uma compulsão. E quais têm sido as consequências desse tipo de comportamento? As consequências são as mais funestas possíveis, né? Estiramento de músculo, rompimento de ligamento, quando associado a regimes e ao consumo de anfetaminas, ataque cardíaco, inclusive morte. Durante a entrevista, eu perdi 3 mulheres por anorexia. Durante esse seu estudo, então? Sim. Nuno? Realmente, assim, por isso que eu digo mais uma vez que a gente tem que repensar esses modelos de treinamento, porque eles não ajudam as pessoas, né? O que eu descobri na minha pesquisa é que o treinamento, por exemplo, ele não é inclusivo, né? Ele não é inclusivo, ele não é sustentável e ele não é humanizado. Por quê? Por que ele não é inclusivo? Porque ele, na verdade, todo esse modelo de treinamento, como ele é feito por uma elite de treinamento, né, como ele ficou muito insano, muito radical, ele não serve para mais de 90% da população. Eu cheguei nesse número e é um número bem plausível. Serve para quem? Então, esse 10% é para quem serve, então, né? Então, que parcela da população faz parte desse 10%? Até para esses 10% vai ter um custo, porque a pessoa ela vai se machucar. Esse treinamento, ele ficou... Quando você trabalha com cargas pesadas, com treinamento muito de alta intensidade, que é o modelo atual, que é a recomendação atual, aliás. Né? Isso que é muito chocante. Na verdade, se você perguntar para médicos, para professores de educação física, todo mundo faz um modelo de alta intensidade, porque é a moda. São as modas do treinamento, né? Então, o que acontece? Eu digo que o treinamento radical é irmão da dieta radical. Né? Então, assim, os resultados a curto prazo podem até ser razoáveis, né? Podem até ser satisfatórios, mas a longo prazo eles são desastrosos, na imensa maioria dos casos. Assim, a gente sabe que 95% das pessoas que fazem dieta falham, elas desistem. Então, o que acontece? A indústria, ela acena com uma ilusão que não existe treinamento instantâneo. O que acontece? O corpo ele virou um bem de consumo, ele virou um produto. Então, ele segue a lógica do bem de consumo. Só que o corpo é um organismo. Né? Você não joga uma semente no chão, nasce uma árvore adulta em 3 meses. Não existe isso, você não consegue entregar isso. E quando você não consegue entregar, o que acontece? O que causa no aluno? Desistência e frustração. Então é isso que a gente vive a indústria. Isso não é bom para a indústria, porque o aluno não fica. Né? Eu fui pesquisar que 50% dos alunos saem em 3 meses da academia. Isso está no relatório da associação que reúne as academias do mundo inteiro. Então, 50% das pessoas que vão para a academia e 3 meses depois desistem. Então, por isso que eu falo que a gente tem que repensar esse modelo, porque ele não está sendo bom para ninguém, nem para a indústria e nem para a Agora, você falou dessa questão aí, é um modelo que não é inclusivo, né? E no seu texto, tem uma coisa que me chamou bastante a atenção, que você entrevista ali mulheres que frequentam a academia, e uma delas diz para você que nessa academia elas não dizem a idade, porque não se sentem confortáveis com isso. E não dizem a idade e que também percebem ali que quem está ali busca um modelo de beleza e que não existem pessoas acima do peso frequentando a academia. Como se esse lugar não fosse ideal para essas pessoas. É um contrassenso isso, um contrassenso, porque, na verdade, como o Nuno falou, o corpo virou bem de consumo, virou capital, então você ostenta esse capital. Então, pelo menos na Academia Companhia Atlética, que foi onde eu fiz a pesquisa, a unidade da Kansas é onde tem os atores, as atrizes, é onde a feiticeira treina. Então, ali não há gordos, só há pessoas magras desfilando corpos perfeitos. Então, as pessoas que não têm esses corpos perfeitos ou vão para outras unidades da Companhia Atlética ou sequer vão para a Companhia Atlética.
Porque como a companhia atlética, em geral, ela está dentro de shoppings, as mulheres e os homens também têm vergonha de malharem se já não estiverem num peso bom. Nossa. Até porque o padrão é de exibição do corpo, então são calças muito baixas para as mulheres, tops minúsculos, então o corpo tem que estar malhado para ser exposto. É um desfile. Então é um desfile, é uma vitrine de corpos, na verdade. Vira um desfile, né? E a saúde mesmo não é pensada, né? Então, é interessante isso, porque assim, a antropologia é a coisa que é a área da ciência que mais me ajuda a renovar meu discurso do corpo hoje em dia. Né? A Miriam Goldenberg, né, o livro dela, Nu e Vestido, depois que eu terminei meu livro, foi uma inspiração para mim, tanto que empresto alguns conceitos dela, como o corpo como bem de consumo, o corpo como uma roupa. O corpo virou uma roupa, né, que você coloca como forma de sedução, de status social. Sim. O corpo virou um status, então, e virou um bem de consumo. Tudo que a pessoa fala assim, meu sonho de consumo é ter uma barriga tanquinho. Esse é o grande sonho de consumo. Então, você vê que a questão está um pouco deturpada e fora de tom, né? Exatamente, né? E essa busca, até, Mirela, você escreve que nós estamos na era da tecnologia do suor. E acredita-se que podemos escolher o corpo que queremos, justamente, né? Como vocês colocaram aqui, ou uma roupa, né? Podemos escolher o corpo que queremos ter e depende unicamente do esforço da pessoa. Isso é tão cruel, mas isso é tão cruel, porque se joga a responsabilidade toda do indivíduo. Então, o indivíduo, no caso, e a cobrança é maior sobre a mulher. A mulher não basta ser uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa profissional. Ela também tem que ter um corpo perfeito. E se ela não tem esse corpo perfeito, a culpa é dela. É opressor isso, dela, né? Porque foi ela que não comeu direito, foi ela que não malhou o suficiente, porque ela poderia ter feito academia de madrugada, se ela não pode fazer durante o dia. Ela poderia ter feito em casa, ela poderia ter fechado mais a boca. Inclusive, dentro da companhia atlética, os treinadores, eles passam na praça de alimentação verificando o que as mulheres estão comendo. Porque há um discurso de que elas não podem comer além, porque senão perde todo o treino. Então, há uma vigilância constante sobre a mulher, não tanto sobre o homem, mas sobre a mulher mesmo, né? E eu digo que a gente passou de um direito à beleza a um dever de beleza. É uma obrigação, né? Quer dizer, existe uma cobrança também excessiva, não existe? Você tem que estar bonita, tem que estar malhada, tem que estar linda. E não importa se você teve filhos, as plásticas estão aí, a grande maioria das minhas entrevistadas. E se você não fala essa língua, parece que você é um estranho. Não, você está excluído. Se você não fala culpa, de plástica, né? Isso cria culpa, que é das questões que mais alimenta a obesidade, a gente sabe que é culpa. Se você fica culpado em comer, é uma das coisas que mais estimula a obesidade. A culpa em comer, você vê que é interessante. Essa cobrança cria uma opressão, cria culpa, cria um sistema perverso que a pessoa fica culpada em comer, come mais ainda, porque não pode. Imagina, você fala para você não pode comer isso. Você fala, meu Deus, você vai querer comer aquilo de qualquer jeito. Então, assim, é um sistema muito opressor, né? Eu chamo de sistema carcerário de treinamento. E o resultado é inverso, Nuno, quando essa alimentação, né? Comer com culpa e fazer o exercício físico sem ter vontade, sem prazer. Então, o que acontece é o seguinte, o treinamento hoje em dia ele não tem sentido mais, né? A gente perdeu o sentido, assim. Embora, na verdade, a gente tem que construir, assim, não que existisse antes, né? Mas existe um sentido muito mais profundo no treinamento que não está sendo contemplado, né? Então, o treinamento ele é a melhor forma de você combater o estresse, ele é o contraponto perfeito para o estresse, é o melhor ansiolítico que existe, o treinamento. Então, ele tem funções muito mais profundas, ele é uma forma de você estar em contato com você mesmo, de expandir a consciência, de trabalhar, ter ganhos cognitivos. Então, o treinamento ele tem um aspecto enorme que, na verdade, não está sendo levado em conta, porque é sempre a estética primeiro. E esse treinamento estético, na verdade, olha que interessante, esse treinamento é a pior forma de treinamento possível. A gente sabe, quem estuda treinamento, assim, o que acontece? Existe uma elite dos treinadores que trabalham com atletas de alta performance. Essa elite que estuda, que realmente está associada à ciência do esporte, sabe que um treinamento, quanto mais forte ele for, não é que o resultado vai ser melhor, ao contrário, se faz um treinamento muito forte, você não compensa esse esforço, é pior o resultado final. Então, assim, fora ele não ser sustentável, porque, na verdade, é um modelo que tem dor e sofrimento, quer dizer, o que acontece? Eu criei uma teoria para falar sobre isso. Quando você vive uma experiência que é dolorosa e desagradável, né, você tende a fugir dessa experiência, mesmo que de forma inconsciente. E quando você vive uma experiência que é agradável, o que você quer fazer? Você quer repetir essa experiência. Sim. Então, hoje em dia, infelizmente, o modelo de treinamento está jogando contra a adesão do aluno. Ele realmente está expulsando todo mundo do treinamento.
Basicamente é isso. Nós vamos precisar fazer uma pausinha aqui na nossa conversa e a gente volta já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje conversamos sobre como realizar a atividade física de forma saudável. Com a gente, Nuno Cobra Júnior, coach em qualidade de vida e treinamento integral, e a antropóloga Mirella Berger, professora do Centro Universitário de Votuporanga. Mirella, nós sabemos que essa busca pelo corpo, pela beleza, sempre existiu. Mas o que mudou nos últimos anos? A mídia. Desculpa, mas é a mídia. 96% atribuem o culto ao corpo à mídia. Tem outros fatores também, o que o Maffesoli chamou de presentismo, que é a demasiada ênfase no presente, então todas têm que estar bonitas, têm que estar bonitas agora, né? A questão da técnica, então os aparelhos estão muito mais modernos, né? Os modelos de perfeição que estão muito altos, então foi uma somatória de fatores, mas a moda, né, que exige mulheres anoréxicas, mas principalmente a mídia. A mídia é fundamental. Agora a gente ouve muito essa questão na busca do corpo perfeito. O que é um corpo perfeito? O corpo perfeito, segundo as minhas entrevistadas, é um corpo sem celulite, sem estria, extremamente magro, mas extremamente tonificado. Músculos, né? Musculoso, muitos musculoso. músculos, isso para as mulheres. Para os homens, é a vigorexia, os músculos extremamente delineados, aquela coisa daquele homem que parece o Hulk. Ótimo, isso do ponto de vista das pessoas que vão em busca desse corpo perfeito. Sim. Mas do ponto de vista da realidade, da saúde, o que é um corpo perfeito, Nuno? Então, por incrível que pareça, um corpo perfeito deveria estar um pouco acima do peso, né? Ele deveria ter uma musculatura equilibrada, não uma musculatura que a gente vê que é um corpo rígido, um corpo engessado, não é verdade? Quando você faz muita musculação pesada, você cria um corpo que ele fica engessado. Porque você perde a mobilidade, você perde a fluidez, a ginga, a maleabilidade, você perde tudo, na verdade. Então, tem gente que treina durante 20 anos para perder a funcionalidade corporal, o que acontece não é um corpo funcional. Se você vai jogar vôlei, você não consegue se movimentar. Basicamente é isso, esse modelo... E vai prejudicando a saúde, então, né? Exatamente. O que acontece? Esse modelo, primeiro que ele estimula o consumo de anabolizante, porque é um modelo de corpo muito bombado. Então, a gente sabe que hoje em dia, nos Estados Unidos, mais de 3 milhões de pessoas tomam anabolizante. Isso no mundo inteiro. No Brasil não é muito diferente, não. Se você somar 3 milhões ali, 3 milhões aqui, dá uma... Já é um grave problema da saúde pública, anabolizante. Agora, o anabolizante é engraçado porque, na verdade... Engraçado não, né? Na verdade é trágico, mas... É engraçado porque as pessoas acham que ele ganha músculo, mas o que acontece? O anabolizante você se torna dependente dele. Ele incha, você ganha uma musculatura que fica inchada, e quando você para de tomar, ela murcha. Então não é que você ganha músculo, você ganha realmente um processo anabólico no músculo, né? Isso tem um custo muito alto, então a pessoa fica dependente dessa droga, ela não pode parar de tomar, porque se ela parar, murcha. Então, é uma coisa muito grave hoje em dia que a gente está passando. Onde que essas pessoas aí que você estudou chegam? Qual que é o limite aí nessa busca? Não há limite. Não há limite. Não há nenhum limite. Basta a morte, Quando né? o exercício físico não é suficiente, apela-se para a plástica. Então, não há limite e nunca vai ter, porque você nunca vai se parecer, como eu digo, com a moça perfeita do comercial de pasta de dente, de shampoo, de desodorante, de tudo. Então, ele é um culto ao corpo que ele é um mecanismo e um fim em si mesmo, ele não tem fim. O Tony Souza aqui participando da nossa conversa, ele está falando que nós nos tornamos uma sociedade do exagero. Quando comemos demais. Quando inventamos uma dieta, são dietas absurdas. E quando resolvemos nos exercitar, nos tornamos viciados em academia. Então, ele coloca aqui. Eu ia colocar uma questão seguinte. Realmente, o treinamento hoje em dia está insano num grau assim absurdo, né? Porque tem as modas do treinamento. Então, quando você pega o HIIT, por exemplo, que é o treinamento intervalado de alta intensidade, é uma moda do treinamento que não foi inventada por um fisiologista que estuda o corpo, foi inventada por um analista do mercado financeiro, um investidor do mercado financeiro chamado Timothy Ferriss, que ele virou best-seller nos Estados Unidos, porque ele fez um livro que ele faz experiências radicais com o próprio corpo. E uma dessas experiências radicais é o HIIT. Então, o que é o HIIT? É uma teoria, é até absurdo falar, mas assim, a teoria é a seguinte, resumindo, se você levar seu corpo a um estresse extremo, você vai acelerar a perda de gordura.
Claro, é óbvio, você vai ter um estrago tão grande que o seu corpo vai ter que se virar para compensar esse estrago. Algumas hormônios do estresse liberadas nessa atividade, como as catecolaminas, é um sinal de que você levou o seu corpo a um estresse extremo. Isso tem um efeito depressor no sistema imunológico. Por isso que eu falo que isso não serve para 90% da população. É terrível, o efeito desse exercício é terrível para o corpo. Primeiro que você tem um risco de lesão absurdo, num grau extremo, assim, extremo do extremo, como crossfit. Então, assim, as modas de treinamento que vêm dos Estados Unidos é uma coisa muito comercial, porque estoura nos Estados Unidos, e é muito instantâneo, é sempre ligado a um benefício estético para ontem. Só que, na verdade, o custo para o corpo é que, na verdade, eu chamo de destruição metódica do corpo. Você está destruindo seu corpo metodicamente. Agora, Mila, uma outra coisa que eu estou pensando aqui, as pessoas fazem isso para sua própria satisfação ou para o olhar do outro? Para o olhar do outro, com toda certeza absoluta. 90% das mulheres malham para o olhar das outras mulheres. Depois é que vem os maridos. E depois vem a questão da autoestima. Então, elas malham principalmente para competir com as outras mulheres. Aí a mídia continua influenciando. Eu tinha uma entrevistada que não gostava de malhar, mas aí o marido dela gostava de olhar a feiticeira numa Playboy. Ela comprou a Playboy da feiticeira, ela malhava para ficar igual, olhando as fotos da feiticeira e xingando a feiticeira. Né? Xingando. E uma coisa que eu queria falar é que, assim, por um lado, a atividade física promove o bem-estar. Só que se ela for feita em exagero, como o próprio Nuno colocou, ela leva a inúmeros problemas. Em primeiro lugar, porque esse corpo idealizado nunca vai ser alcançado. Segundo, leva a distúrbios como anorexia, bulimia e vigorexia, que podem matar. O Brasil era líder em consumo de anfetamina, só agora que a anfetamina foi proibida que diminuiu. E, além disso, se todo mundo ficar exatamente igual ao outro, a gente perde o valor da diferença. Perde a identidade, né? A gente perde a identidade. Então, é um mecanismo muito paradoxal, porque o culto ao corpo pode levar a uma formação da identidade mais feliz e, por outro lado, pode destruir essa mesma identidade. Porque, na medida em que você quer ser exatamente igual ao outro, você perde a capacidade de ser você. Nem consegue ser exatamente igual ao outro, né? Até essa busca aí tem sucesso. É um culto ao narcisismo, né? Porque vai contra até a genética da própria pessoa, não é, Nuno? A pessoa consegue atingir esse... A pessoa, então, o que se vende hoje em dia é que você vai comprar um modelo de corpo que você vai comprar no supermercado, né? Que vai ser exatamente aquele modelo. Você vai lá... Se você for numa banca de revista hoje em dia, até fui ontem na banca da revista, o que você vê? Por isso que eu falo que todo marketing de treinamento, o marketing precisa ser revisto. A gente precisa ensinar para o público que não existe resultado instantâneo. É o contrário do que está sendo feito hoje em dia. Porque a indústria fica seduzindo com essa vara de pescar, quer falar, vem aqui, você pode ficar magro e bonito em 3 semanas. Não existe isso. Eu fui na banca de revista, o que tinha lá na banca de revista? Detone as gordurinhas, treino seca a barriga, qual que era a outra? O corpo do sonho em 8 semanas. Então, na verdade, é uma coisa, está se vendendo uma sedução que não é possível entregar. Não existe isso, gente. Você precisa tomar consciência que treinamento instantâneo não existe, e não faz bem. E agora com as redes sociais também, isso vem crescendo muito, né? Porque as pessoas postam ali as dietas, o que deu certo para mim, que vai dar certo para todo mundo. É um vale tudo, né? Eu falo que assim, na área estética existe um vale tudo. É pior ainda, porque tem na internet comunidades que enfatizam que ser magra é mais importante do que ser saudável, que são as comunidades pró-anorexia e pró-bulimia, que ensinam como ser anorexa e como ser bulímica, como vomitar, como perder peso, enfim. Então, as redes sociais, elas auxiliam e muito a massificação desse ideal que é, repito, inatingível. Acho que é importante falar isso, que é inatingível. Eu acho interessante falar sobre isso, que existe um vale tudo, né? Eu falo assim, como toda área estética, vale tudo. Então, assim, a pessoa toma anabolizante que pode matar, pode morrer. Então, assim, vale tudo, mesmo que as custas de uma destruição metódica. Então, na verdade, assim, na área estética, a gente sabe que existe isso. Então, assim, é muito apelativo essa questão, né? Bom, vocês dois trouxeram aqui para a gente informações importantes de que é necessário haver uma mudança, mas como deveríamos olhar para o nosso corpo de forma saudável? Um recado final. Eu acho que a filosofia me ajuda muito a pensar essa questão, né? Então, eu acho que a filosofia ensina a gente a se perguntar o que é verdade, o que é felicidade, o que é beleza.
Então, acho que a gente deve se questionar a respeito disso e, como Sócrates, né, sempre estar buscando uma verdade inalcançável também, e aí ressignificar essa questão do culto ao corpo e tentar valorizar as diferenças. Sim. Porque o que move o mundo e a grande beleza do mundo é a diversidade. Sim. Então, a diversidade de corpos, de raças, religiões, etnias, enfim, celebrar mais a diversidade do que a padronização. Nuno. Falou muito bem. Eu acho que a gente tem que ter identidade. A busca da identidade é tudo. Assim, a gente tem que sair dessas prisões, desses modelos de beleza. Eu digo que são grilhões isso, né? A gente está muito aprisionada por esse bombardeio da mídia. A gente tem que se livrar disso, porque isso é uma coisa superficial. Músculo é só a superfície do corpo. Tem muito mais coisas, né, em relação ao treinamento que é muito mais profundo. O treinamento é uma forma de autoconhecimento, de sublimação, é um trabalho, trabalhar o corpo é uma coisa muito profunda. Muito além da estética, né? Muito além, existe um corpo além da estética que precisa ser encontrado através da consciência, da meditação, enfim, da questão eu falo que existe uma idiotização hoje em dia, né, pela mídia. Você fica meio idiotizado, porque na verdade é um bombardeio que só te seduz pela parte estética, né? Eu vou deixar aqui a dica de leitura dos livros de vocês, então, para quem quiser saber mais também sobre esse assunto. O livro aqui do Nuno, Músculo da Alma, A Chave para a Sabedoria Corporal, Nuno Cobra Júnior. E também o livro da Mirelle Berger, Corpo, Erotismo e Sexualidade em Mulheres da Terceira Idade, O Renascer da Fênix, que é um outro tema que a Mirella estuda bastante. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui com a gente hoje e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Marisa. E o JC Debate fica por aqui. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, lá estão todos os nossos programas anteriores. Muito obrigada pela sua companhia e uma ótima tarde para você.